organizar toda a minha vida acadêmica e juntos nós vamos colocar tudo em ordem por aqui, porque logo logo eu já tenho a minha segunda prova e as linhas finais do primeiro quadrimestre. Eu vou aprimorando esse sistema conforme eu for usando. Tudo bom com vocês? Bem-vindos ou bem-vindas ao meu canal. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Jess. E como eu acabei de contar aqui pra vocês, eu preciso organizar a minha vida acadêmica, gente, porque no final desse mês eu já tenho minha segunda prova e no começo do próximo mês eu já tenho recuperatório e final. Todo mundo precisa fazer final, independente se passou na primeira prova ou se passou na segunda, entendeu? Porque o que conta lá na libreta, a nota que conta no final de tudo, é a nota da final. E a minha faculdade é separada em 2 quadrimestres, então eu tenho 2 finais. Depois eu conto pra vocês mais sobre como a minha faculdade funciona nesse ponto. Eu preciso saber o conteúdo assim, ó, perfeitamente da primeira prova e da segunda prova. Só que pra manter o conteúdo fresco na cabeça, eu preciso revisar e ainda continuar dando conta das coisas que estão chegando novas, né? Então a missão de hoje é sentar, fazer uma organização sobre isso pra eu ter mais clareza nas matérias que já foram e as que estão chegando. Eu meio que já fiz isso, mas eu quero deixar assim, de um jeito bem organizado mesmo, porque não posso me embolar. Vocês estão entendendo? Eu não posso me embolar porque eu não tenho tempo pra isso. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu preciso organizar esse quarto porque tá uma bagunça. E se você tá aí também com o seu quarto numa zona, essa pode ser a sua deixa pra você organizar comigo, porque assim, não tem como produzir com qualidade no meio da bagunça. Vou colocar 12 minutinhos aqui no meu cronômetro pra poder ser o meu tempo limite pra começar a organizar as coisas. Eu gosto muito de trabalhar assim, ó, cronometrando as minhas atividades, porque senão eu procrastino. As far as you know me by now is where I need to be allowed. It's summer and turning and filled with Bellini to make it seem blurry. Agora que a gente tem um quarto arrumado, eu quero mostrar pra vocês uma compra que eu fiz, porque essa semana teve Hot Sale aqui em Buenos Aires, que é uns dias que tem muito desconto em tudo que é tipo de loja. E eu comprei 2 coisas que são assim tão simples, mas são tão caros. Que orgulho de mostrar pra vocês esses 2 sérums da La Roche-Posay. Eu compro eles porque traz muito resultado pra minha pele. E vale a pena porque dura muito. Eu tenho aqui, ó, desde o Hot Sale do ano passado, outros 2 que já estão basicamente acabados. Eu acho que dura só mais um mesinho aqui, porque tem só um restinho mesmo, eu uso bem pouquinho. Mas dessa vez eu comprei 2 diferentes. Eu comprei esse daqui, de ácido hialurônico, é vitamina B5, e esse serum concentrado. No ano passado eu comprei esse de vitamina C, que é muito bom, tá, gente? Ainda tem um restinho aqui, ó, como vocês podem ver. Eu acho que dura mais um mês, ou talvez até mais de um mês, tá? Dependendo. E esse daqui, vitamina B3, que deixa a pele numa textura magnífica. Eu gosto muito de cuidados com a pele. Eu penso em talvez fazer dermato, assim, depois que eu me formar e procurar uma especialização. Só que tem tanto chão pra correr ainda, né, que eu ainda não me posiciono. Eu acho que eu vou conseguir me posicionar lá no 5º ano, talvez. Até lá, só digo pra vocês que eu acho interessante fazer dermato. Vou mudar agora a minha luz. Vamos mudar o tom pra que cor? Deixa eu ver. Gostei desse clima assim. Hoje pela manhã eu fiz uma breve organização. Aqui é a minha matéria de histologia, a primeira parcial e a segunda parcial. Os conteúdos de cada um desses momentos e comecei a separar assim, tipo, só organizei mesmo as folhas, que eu vou começar a listar tudo que eu tenho que fazer de cada matéria e tudo que eu já fiz. Já até meio organizado tá aqui, ó, órgãos linfáticos, que foi a aula dessa semana. E também já vou engatar naquele ritmo de estudo que eu preciso manter e não posso perder tempo, gente. Tem muita coisa pra fazer. Bem, meu povo, vamos conversar um pouquinho sobre como que é a minha faculdade, como ela tá separada, né? Como eu estava comentando, ela é dividida em 2 quadrimestres. Isso significa que eu tenho 2 provas e uma final em cada quadrimestre. Isso é diferente em relação às faculdades que tem aqui em Buenos Aires, porque geralmente você só tem uma final, que é no final do ano mesmo, que você tem que fazer todas as matérias. Tipo assim, você tem que cumprir com a final de cada matéria de tudo que você estudou no ano. A minha separação da faculdade é bacana, eu gosto desse jeito assim de ser por quadrimestre,
porque acaba que a gente encerra um assunto, não tem mais prova sobre ele, a gente parte pro próximo. Mas o ruim é que eu tenho muitas provas. No final do mês passado, eu tive 5 provas de cada matéria. E agora, no final desse mês, eu já vou estar tendo mais provas da segunda parcial. É uma loucura, né? Você já terminou um assunto e já tá tendo a próxima prova. E a gente acaba tendo recuperatório de cada parcial também. Se você não conseguir atingir a média exigida, você tem um recuperatório. E aí fica um pouco embolado, sabe? Porque você vai ter que fazer o recuperatório da primeira prova e ainda você tem que fazer a segunda prova. Tá vendo que loucura? Então é bom a gente tentar não se embolar, porque realmente pode virar uma bola de neve. No meu próximo quadrimestre eu vou ter anatomia 2, eu vou ter histologia 2 e eu vou ter destrezas médicas, que é uma matéria que a gente vai para o hospital. Aqui, as faculdades de Buenos Aires, eu tenho mais contato com as universidades aqui da capital. É mais comum você começar a faculdade de medicina com muito teórico, porque eles acreditam que é importante demais o aluno ter primeiro uma base sólida antes de começar a prática. Então, uma coisa que também diferencia a minha faculdade de outras aqui da Argentina é que a gente já tem uma prática já no primeiro ano. Já organizei todo um sistemazinho bem bonitinho, vou mostrar pra vocês, mas, por enquanto, olha só, fiz a minha lista de prioridades amanhã, porque eu tenho que estudar bastante coisa, né? Que vai ser, primeiro, ver aula de coluna vertebral, completar 4 atividades práticas da professora, pelo menos 4, tá? Porque isso daqui é a prioridade, pelo menos fazer 4. Ver aula de pele, sangue e medula e revisar um conteúdo pra minha prova de prevenção primária à saúde dia 6, que é a última dessa primeira parcial que eu tenho. É uma matéria bem tranquilazinha, então só tem que dar uma lida rápida. Vou até colocar minha listinha de metas aqui, ó, gente, pra que eu veja amanhã direitinho. Usei esse washi tape que eu acho lindo, gente, brilhoso. Olha só, dá até dó de usar. Eu vou aprimorando esse sistema conforme eu for usando. Eu pensei em fazer um calendário para cada matéria para me ajudar a especificar as minhas atividades. Tenho aula dia 9 de endócrino e respiratório 1. São 2 matérias bem extensas. Só que até lá eu preciso revisar uns conteúdos, então já coloquei aqui como meta, até domingo eu preciso revisar isso daqui. Não é tão difícil revisar isso, porque como eu já vi a aula e tal, só preciso dar uma lida, só que nessa próxima semana eu já tenho que ver o conteúdo dessa aula. Então a minha prioridade é finalizar isso aqui até domingo, para nessa semana eu estar liberada para ver o conteúdo da minha aula. Tudo isso daqui é um teste, então não vou dizer para vocês que é um sistema maravilhoso que você pode aplicar no seu dia a dia, porque eu vou experimentar e provavelmente vai ter algumas mudanças até eu encontrar o melhor jeitinho, e aí eu conto pra vocês. Depois de fazer essas coisas, olha só como que fica a minha mesa, uma bagunça, né? Um monte de caneta pra lá e pra cá, sou péssima em usar as coisas e guardar no lugar, entendeu? Eu solto e fica assim. Sábado por aqui, só que alguns planos tiveram que mudar. Eu tava pretendendo estudar bem cedinho e ficar liberada no começo da noite, só que os planos mudaram porque eu tive que resolver algumas coisas de casa, uns perrenguezinhos ali, aqui, pagar uma conta. Como meu namorado hoje tem prova à noite, sim, tem prova no sábado à noite, eu fui resolver tudo pra ele ficar livre pra estudar. Cheguei um pouco tarde em casa e sentei pra trabalhar, almocei e agora estou aqui sentada pra começar a estudar. Vou focar nas minhas prioridades que eu selecionei ontem à noite, e é por isso que vale muito a pena a gente já estabelecer quais são as prioridades do dia, porque quando acontece um imprevisto assim, você já sabe o que merece a sua atenção urgente agora, porque como eu tô com pouco tempo em relação ao que eu tinha planejado, já sei o que eu preciso focar. Eu tenho começado a cada vez pensar mais sobre maneiras de adequar as minhas tarefas numa visão que eu consiga ter mais clareza. Todos os dias eu tenho muitas coisas para fazer da faculdade, tanto revisão quanto também dar conta de conteúdos da semana. Então eu tenho sempre pensado, adaptado, mudado alguma coisinha ali e aqui para que eu encontre esse sistema mais claro. Eu tava usando muito o Notion, só que eu comecei a ter um problema com o Notion, gente. Ele não funciona bem no iPad. Ele é um ótimo aplicativo
tem inúmeras funções sensacionais, só que a versão para o iPad é horrível, pro celular também. A versão do computador é perfeita, assim, tá no meu coração. Porém, como eu uso muito mais o meu iPad, o meu celular, ficou super complicado eu usar o Notion. Se eu tivesse um computador mais compacto, eu conseguiria levar ele para todos os cantos, mas como esse computador aqui, ele é mais para trabalho, eu tenho muito medo de ficar carregando ele pros lugares. Então acabou que eu deixei um pouco o Notion de lado, exatamente por esse ponto. No futuro eu pretendo muito comprar um computadorzinho menor, mais compacto, um MacBook, sabe, Pro, que eles são super fininhos, leves, são muito velozes também, mas até lá eu tô começando a ver uma forma de me organizar no papel. Eu tava sentindo até falta de me organizar assim no papel, escrevendo, fazendo umas coisas bonitinhas, porque é também relaxante. Só demora mais, porque não é tão prático como o formato digital. Eu sou apaixonada pelo formato digital, eu faço muita coisa ali, mas como aos poucos eu voltei a usar a forma escrita, tô até fazendo alguns mapas mentais, desenhando, escrevendo, e é legal, eu gosto bastante. Então assim, em classe, tanto presencial quanto online, eu tenho usado o iPad normalmente, fazendo as minhas anotações ali no aplicativo Good Notes, que é o melhor que eu já conheci até hoje, é o que eu sempre uso, tanto para fazer o caderno como para fazer a leitura dos livros, porque fica tudo ali, consigo fazer muitas anotações, aderir imagens, fazer várias conexões legais, mas quando eu quero fazer uma revisão, uma coisa mais visual, desenho, eu tô indo pro papel. Tô aqui na minha pausa tomando um iogurtezinho, eu adoro esse daqui da Milka. Ele é uma delícia. Logo quando eu cheguei em Buenos Aires, tudo era muito novo. Até as marcas dos produtos aqui. Quais são os melhores iogurtes? Quais os melhores chocolates? Porque tem muitas marcas nacionais. Então você vê aquele monte de marca diferente que você nunca viu na vida. Dá uma curiosidade de você saber o que é bom. Eu lembro que na época eu peguei um iogurte de cada marca que eu vi pra mim provar e descobrir quais eram as que eu iria gostar. Quem muda de país ou até talvez vai pra uma região nova, assim, que tem muitas coisas diferentes da onde você morava, né, da sua cidade natal, sabe o que eu tô falando? Quando a gente chega em um lugar assim, tudo é novo, até os produtos do mercado. E esse daqui, ó, da Milka, ele é igual aquele clássicozinho que a gente tem no Brasil, que tem uma calda de morango embaixo, aí você vai tomando iogurte e vai misturando a calda de morango com o iogurte neutro. Esse aqui é uma delícia, gente. E não é caro, é mais ou menos uns 95 pesos, que tá aparecendo aqui na tela quanto que é em reais. E eu adoro. E olha, meu povo, entrando nessa nova fase da faculdade, eu tô me encontrando em um outro momento. Eu fiz até um vídeo aqui contando pra vocês como eu tava me sentindo nessa primeira fase da faculdade, que eu tava meio perdida, tava tudo um caos na minha cabeça, porque eu não tava conseguindo ainda entender como estudar, como me organizar. E agora, nessa segunda fase, eu já me vejo de uma forma mais madura, porque eu já sei o que fazer, já sei também o que não fazer. Isso é muito importante pra você criar uma maturidade acadêmica, você entender o que precisa ser feito, da maneira que também precisa ser feita. E aos poucos a gente vai pegando o ritmo e tendo mais clareza nas coisas que a gente precisa fazer. E recentemente eu escutei uma menina que está se formando em medicina no Brasil, e ela comentou que quando ela começou a se olhar já como uma médica, mesmo ainda não formada, porque já somos médicos, só que estamos nos aprimorando no caminho da formação. Então ela falou que a partir desse momento que ela se viu como médica em aprimoramento, ela conseguiu enxergar a faculdade de uma forma diferente. E hoje pensar dessa forma me dá um gás diferente para abordar os estudos, principalmente no ponto de não apenas querer gravar o conteúdo, mas querer o conhecimento dele para me aprimorar como uma profissional no futuro. E eu comecei a ter interesse de buscar livros que tenham casos clínicos junto com a matéria teórica que eu estou estudando, porque assim você tem uma relação mais de paciente com o médico e torna todo aquele ensino mais palpável, sabe, numa prática. Estudar casos clínicos é bem interessante. Eu encontrei uns livros que tem essa parte teórica e eles terminam com um caso clínico e você consegue entender mais essa abordagem. Então eu senti falta de ter um livro físico. E aí eu já tava olhando os preços dos livros, que são realmente bem caros, gente. Tipo, R$200 um livro. Mas é uma coisa pra sua vida, né? Você vai ter aquilo ali com você. E investir em material de estudo não é perda de tempo, sabe? Você vai só aprimorar a forma de você estudar, fazer com que seja mais prático. Então hoje eu já coloquei esse pensamento na minha cabeça, de que economizar em material de estudo não vale a pena. Eu preciso investir nisso. E recentemente eu vi um estudo falando sobre uma técnica de revisão, que se você revisar no tempo específico, aquele conhecimento vai ficar mais acessível na sua memória de longo prazo. E é basicamente você revisar um dia depois que você estudou, depois uma semana depois, um mês depois. Não sei se é exatamente essas datas, mas é essa a ideia. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês e falando mais sobre essa técnica de revisão. Só que infelizmente, como eu não tenho muito tempo assim, né, porque a revisão é depois de 15 dias, depois de um mês, isso a longo prazo deve ser muito bom
para o conhecimento que você precisa ter para influenciar nos próximos aprendizados, porque muitas matérias elas dependem de outras. Então, se você não lembrar o conteúdo básico, aquela coisa que você estudou lá no princípio, as informações novas ficam com um buraco. Porém, para a prova, eu quero fazer isso a curto prazo. Não vou, esperar 15 dias ou um mês para fazer outras revisões, mas eu tô começando a aplicar essa ideia de revisão contínua. E logo eu faço um vídeo para vocês falando sobre revisão de conteúdo. Gente, a anatomia é uma matéria visual. Tipo assim, eu fiz alguns blocos escutando o que o professor estava falando e escrevendo. Só que eu estava tendo muita dificuldade para conseguir entender a estrutura, porque você visualiza ela, igual aqui no Atlas, em várias perspectivas diferentes. Então você vê ela por de cima, de lado, do outro lado. E até existe uma própria linguagem anatômica para descrever essas faces que você está vendo. Posterior, anterior, inferior. Esses são alguns exemplos, porque cada um deles é uma perspectiva que você está olhando aquela estrutura. E aí, quando você só escuta, você não conhece, porque é novo. Igual é a primeira vez que eu estou vendo uma vértebra. Como que é uma vértebra? Então, como não é algo que eu conheço, eu preciso estar todo momento olhando as imagens aqui, olha, porque é a única forma de você começar a criar na sua cabeça uma estrutura que faça sentido. Porque quando você recebe uma informação, a apófise uniciforme tem uma cara superior e uma cara posterior. Para você conseguir entender isso, você precisa conhecer a estrutura. E eu acho que eu perdi tempo nessa primeira parcial não fazendo isso. Não chegava na aula já com a estrutura bem visualizada na minha cabeça. Eu queria mais ler a informação e tal, anotar os pontos importantes. Então, a partir de hoje, vou começar a mudar a minha estratégia. Tentar visualizar mais, desenhando mais. Não tá lindo, não tá maravilhoso, mas tá fazendo muito sentido na minha cabeça. E estudar é isso, gente. A gente precisa se avaliar, identificar o que tá dando certo e o que não tá dando certo. E se não estiver dando, tem alguma coisa errada. Você tá aplicando algo que não funciona pra você. E aí é bom a gente testar coisas novas. Então é isso, meu povo. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de dar o like e de me contar aqui nos comentários o que você achou. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meu povo!